E aí, pessoal, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade à entrevista com a doutora Ramile Leal, que iniciamos anteriormente. E, doutora, Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui, pelo convite. E vamos nessa. ficou uma pergunta sem resposta, não foi, doutora? Sim. Que foi justamente quando nós, enquanto pacientes, deveremos começar a terapia. Atualmente no Brasil, as pessoas têm uma movimentação de buscar exatamente no ápice da crise, no momento de maior sofrimento, de maior dificuldade em lidar com o que tem acontecido na sua própria vida, no que está em desequilíbrio. Mas a ideia é que você busque a psicoterapia antes, de uma forma preventiva, para você ir aprendendo não só a se conhecer, mas como lidar com determinadas situações no decorrer da sua vida, para que você, a cada passo que der, a cada ano, a cada nova etapa de vida, novo ciclo, você consiga ter uma resposta mais equilibrada. Isso se faz muita referência à ida aos médicos, por exemplo, que as pessoas até um tempo atrás eles iam só quando descobriam alguma doença, né? Inclusive eu tenho um tio que ele diz que não quer ir ao médico porque senão vai descobrir doenças. O médico vai atribuir doenças. Não, só vai identificar aquilo que já está lá. Muitas vezes a pessoa carrega os sintomas, mas enquanto não tem aquele checkmate, aquele veredito do médico, então Não tem passa-se uma nada. vista grossa. Mas assim, eu percebo também que a sociedade ela tem evoluído nesse sentido, porque eu vejo também pessoas jovens fazendo terapia, justamente para conseguir suportar a carga de trabalho excessiva. É uma tentativa de prevenção remediada, tá meio contraditório, mas sim. Eu não vejo exatamente como prevenção, mas houve mudanças na questão do estudo, né? Hoje existe uma pressão maior. Tudo bem que agora com a proibição dos usos de celulares dentro do ambiente escolar, das salas de aula, ajude porque às vezes a pessoa, o aluno comete uma falha aqui, um erro ali, e isso não vai cair nas redes sociais porque como não pode mais celular, não se grava. Então isso ajuda um pouquinho a aliviar a pressão, mas o ensino ele não tá diferente. Houveram modificações e essas pressões nem todo mundo tem conseguido lidar, porque não é só a questão do ensino, como também tem a dinâmica familiar que mudou, né? A gente tem uma evolução entre aspas, porque a gente percebe algumas pioras. É isso que eu ia perguntar. Por que, entre aspas? Porque tem algumas pioras, tanto de comportamento, como da forma como as pessoas estão lidando com o dia a dia. E aí me lembra uma entrevista que eu assisti, um recorte, não lembro se foi com o Leandro Carnal, mas falando exatamente com relação à felicidade. Que hoje a nossa sociedade, ela vive uma constante de direito de ser feliz. Quando que, na verdade, não seria esse o caminho. A gente tem direito a procurar pela felicidade, a viver nessa busca. E essa diferença afeta muito no dia a dia. Porque as pessoas começam a ter mais dificuldade em lidar com as frustrações da própria realidade, que não é sempre um mar de rosas. Ela é muito de desafios. Não só no dia a dia, como na atividade, naquilo que você escolher. Você pode amar a tua área de atuação, de trabalho, mas não quer dizer que porque você ama o que você faz, que você não vai ter desafio, que vai ser sempre bom. Uma sociedade que não está apta à frustração, Sim, e isso se trabalha no set terapêutico. com certeza. E aí vem uma pergunta que é: o que é que diferencia o psicólogo eficaz daquele mero aplicador de técnicas, aquela pessoa que simplesmente aplica técnicas específicas? O olhar pelo ser humano. É tirar o lado mecanicista. Mas a TCC ela não faz isso? A terapia cognitivo É comportamental? muito interessante isso, porque até na faculdade, principalmente na faculdade, que a gente precisa fixar bem as bases da TCC, tem
um pouco dessa sensação de que ela é quadradinha, que é muito técnica, que você tem aquela coisinha do, o início a gente precisa fazer dessa forma, o meio é dessa forma, o final é dessa forma, e que não existe espaço para uma fluidez do que está acontecendo aqui e agora. Só que isso vai muito de um processo de aprendizagem. Você primeiro precisa absorver a técnica e ir se desenvolvendo nessa aplicação. Com o tempo, você aprende a aplicar a técnica sem que ela tome 100% da sessão. Você consegue equilibrar para enxergar o ser humano. Porque às vezes você tem um planejamento para a sessão, o paciente aconteceu alguma coisa durante a semana que desestabilizou, ele chega querendo contar o que aconteceu, desabafar, e você não vai acolher? Claro que não, a gente tem que trazer esse acolhimento. E aí fica, mas e não gera uma frustração pelo planejamento? Eu acredito que se você focar demais na técnica e esquecer o ser humano, sim, você vai ficar ali, ai meu Deus, eu não consegui aplicar porque adiou para a semana que vem. Mas se você aprender, e a ideia é exatamente que com o tempo você consiga equilibrar as bases teóricas com a prática, você consegue unir, enxergando o ser humano por trás, trazendo esse acolhimento, aprendendo a ter o dinamismo ao longo da sessão, do processo terapêutico. Isso me gerou uma outra dúvida, porque, e aí agora vem a polêmica, né? Como a gente está falando quando iniciar a terapia, quando terminar a terapia? Porque uma das coisas que muita gente fala é que a terapia cognitivo comportamental, ela tem porta de entrada, mas ela também tem porta de saída. Sim. Então, é porta de saída para um problema específico sendo tratado e tem os outros ainda a ser tratados, ou seja, uma saída de um problema para entrada em outro, ou tipo tchau e até a próxima crise. Porque justamente vai trabalhar nessa abordagem, né? Vai trabalhar na prevenção ou na remediação? Olha, é de acordo com o que o paciente deseja e tem de objetivo. Ele chegou especificamente para tratar uma determinada situação, um determinado problema. A gente vai trabalhar esse problema. Resolveu. Foi identificado que existem outras situações que precisam ser desenvolvidas. O paciente quer? A gente continua. Ele não quer. Para ele, aquela situação específica era o que estava trazendo sofrimento. Foi resolvido, ele está conseguindo lidar, conseguiu melhorar a qualidade de vida, conseguiu dormir tranquilamente, o travesseiro deixou de ser pedra e está seguindo em frente. Ok. A gente respeita o desejo do outro. Hoje em dia, a TCC, ela não precisa seguir uma estrutura tão breve de, em 10 sessões, eu vou resolver a vida do paciente, deu tudo certo, tchau e até nunca mais. Mas a TCC, ela trabalha uma evolução para que o paciente seja seu próprio terapeuta. Para que ele consiga se reconhecer nos seus pensamentos disfuncionais, no seu emocional, no seu comportamento e como ele pode se voltar a uma atitude mais equilibrada, a se reajustar. Então vai naquela perspectiva do autoconhecimento. No set terapêutico é onde o paciente começa a despertar para o autoconhecimento. O olhar para dentro com uma técnica de uma abordagem diferenciada. Polêmica? Posso? Posso? Pode. Posso? Se não for polêmica, não é Wesley, né? Temos várias abordagens. Sim, o Brasil já aceita uma certa quantidade. Uma certa quantidade. Há problema em terapeutas que pegam um pouquinho de uma, um pouquinho de outra e faz uma salada de frutas, uma machichada, como foi que a senhora falou? Agora fugiu a mente. Mas junta tudo e bate no liquidificador. Pra quem não conhece, machixe é uma comida típica nordestina, muito ruim, não comam. Só não tem gosto, né? Água. Água.
Então, o que é que a senhora acha de terapeuta que pega um pouquinho de uma, um pouquinho de outra e coloca numa mesma abordagem? A gente sabe que a vida ela leva a determinadas perspectivas, né? Não adianta você olhar só para, como a senhora já percebeu, que a aplicação de técnicas ela leva até um certo caminho, mas também precisa olhar para o outro. Sim. É, é engraçado porque existe uma polarização de pessoas que defendem que a gente precisa pegar o que existe de melhor em cada abordagem para se chegar a um objetivo, como existem pessoas que defendem a sua abordagem e tem que ser ela do início até o fim. E tem uma terceira via também, né? Que eu vejo algumas pessoas falando que é para cada paciente uma abordagem diferente. Sim. Bem multifacetado. Olha, aquele paciente ali. Ele não vai funcionar com a psicanálise, então ele pode ser que funcione com a TCC, ou então não, ele vai para uma linha de Fenô. Eu sigo uma abordagem só. Eu gosto dessa estruturação porque a gente se permite ter um espaço de aprofundamento teórico a ponto de que o foco está no paciente, está no indivíduo. Não em si na abordagem. Ela se mantém como um caminho, como um meio para se atingir um objetivo. Mas eu acredito que existe um risco de você se perder quando você mistura as coisas. Qual o risco? De você não conseguir ajudar o paciente naquilo que ele busca. Perfeito. Perfeito. Quais são os erros mais comuns que os iniciantes na psicologia, os estudantes, cometem? Olha, Achar que podem encontrar a cura de todas as doenças psíquicas? não exatamente, Porque mas... parece que o estudante ele tem uma capacidade de sonhar alto, né? Por exemplo, na minha graduação em Direito, no primeiro período, a gente via várias pessoas que queriam ser juízes federais, ministros do STF, do STJ, e vai passar do tempo, vai diminuindo a patente. Eu acredito que muitas vezes a gente entra no ambiente acadêmico com uma visão muito romântica e idealizada do lado profissional. Porque não tem exatamente a profundidade da aplicação prática. Suspeito eu que não foi o seu caso, porque a senhora já veio de uma outra faculdade, já foi a sua segunda graduação, né? Então já tinha uma experiência de vida, trabalhava fora, já tinha uma rotina bem estabelecida, então quando entrou com essa perspectiva Sim, de um festa. pouco. Não de festa, mas de enxergar um lado de ajudar as pessoas, que não é bem a realidade, porque a gente só consegue chegar até certo ponto. O indivíduo, o paciente, ele vai dar continuidade a partir desse ponto. Mas eu acredito que o que pega muito no início é que muitos estudantes, principalmente que estão começando aí os estágios, essa fase, tendem a querer fazer intervenção já na primeira sessão, sem entender a história de vida do paciente, sem ter informação suficiente. Fica muita ponta solta para você já começar. E uma das coisas que eu consigo perceber quando a gente está na clínica é que o paciente em si, a gente vai conseguindo captar determinadas mensagens do paciente que sabe aquela coisa, parece um plot twist, que devagarzinho vai aparecendo uma coisa nova e você, quando vai montando a estrutura, nem você consegue perceber nas primeiras sessões. Isso é muito natural. Então, perfeita essa questão. Estudantes, se orientem, viu? Mas é aí que tá. Eu acredito que é exatamente esse início que você vai percebendo que é pela ansiedade de já querer fazer com que o paciente saia bem. Mas pelo menos tem uma coisa boa. E aí a gente não pode negar. O estudante de psicologia, o estudante de psicanálise, ele está muito preocupado em ajudar o ser humano. Ele não está preocupado só em ganhar dinheiro. Até porque hoje tem terapeutas batendo um no outro aí na frente. E superlotou. Venhamos e convenhamos, está bem superlotado. E... de bons profissionais, nem tanto. Mas
eu percebo que muitos têm a preocupação de ajudar o paciente, de ser não um meio de intervenção, ser um meio de intervenção, uma ponte para que possa ligar a uma cura e não para ficar na história dessa pessoa, mas simplesmente para ser um momento Mas é de uma coisa que cuidado. a pessoa precisa tomar cuidado. Os profissionais, os estudantes da área da atuação de psicologia, de psicanálise, nessa ansiedade você não respeitar o tempo do A paciente. psicanálise a gente não tem muita essa ansiedade não, porque o prazo é muito um pouco mais longo. Não Tem, exatamente, porque tem depende da ansiedade, pessoa. A gente tem. precisa lembrar que o psicólogo também tem a É sua subjetividade. verdade, verdade. Então, quando a gente está diante da exposição dos problemas de vida do outro, a gente quer que se resolva. A gente quer que ele saia bem. Só que é no tempo do paciente. É no tempo dele se preparar para mudar a si mesmo. Porque as situações, elas não vão mudar com o estalar dos dedos. Quem muda é o ser humano. E nós, como profissionais, a gente não vai mudar a família do paciente, a gente não vai mudar o ambiente de trabalho desse paciente, a gente vai trabalhar uma reestruturação e uma modificação íntima do paciente. Quais habilidades interpessoais o terapeuta precisa ter hoje para clinicar? Comunicação. A gente vai entrar em um tópico que razoavelmente é um pouco polêmico no seu entendimento, empatia. Porque algumas pessoas acreditam que a nossa empatia, ela tem uma certa limitação, porque é com base nas nossas próprias experiências de vida e naquilo que a gente sente. A gente não consegue ter 100% essa empatia. E o medo de fazer a projeção, né? Sim. Não só a transferência, mas a projeção ela é extremamente danosa para o terapeuta e para a terapia. É perigoso. Por isso que é importante que o psicoterapeuta ele esteja em trabalho pessoal, para que a gente não misture o pessoal com o profissional. Mas é importante a comunicação, é importante a empatia, principalmente para acolhimento. A gente não pode ser só o lado técnico. É importante também inteligência emocional. Tem paciente que vai gostar da tua dinâmica, mas tem paciente que não vai se identificar. Tem aqueles que vão ficar caladinhos e vão desaparecer, mas tem aqueles que vão dizer cara a cara. Uma crítica que possa ser que doa, mas você não pode levar para o lado pessoal. É preciso levar pelo lado profissional. Porque aquilo ali pode te ajudar a você se aperfeiçoar e crescer na profissão. Já teve algum paciente que a senhora preferiu dispensar ou transferir para um outro profissional porque a senhora não ia conseguir atingir os objetivos que foi traçado? Até o momento, não. Mas caso aconteça, isso é algum problema? Não, a gente precisa também aceitar que a gente tem as nossas limitações. Eu posso chegar até um certo ponto, mas ter autoconhecimento suficiente para entender que a partir dali eu não estou conseguindo avançar e que para o paciente ter de fato sua melhora ou alcançar seus objetivos, aquilo que lhe trouxe como demanda, será preciso ir para outro profissional. Hoje eu acredito também que a gente está numa movimentação multidisciplinar. A gente está nesse processo de aprender a estar em diálogo com outras profissionais, e a não só centralizar, embora tenha profissionais e profissionais. Existem psicólogos que visam muito o financeiro. Então, ele abraça para si e vai tentando. Ah, mas não resolveu. Às vezes o paciente fica completamente frustrado e para com o processo. Porque o psicólogo está ali dando soco em ponta de faca. E isso vem a minha próxima pergunta, que como é que a senhora enxerga as tendências, as principais tendências do futuro da psicoterapia? A gente está com uma movimentação de ampliação do uso das redes sociais, do uso da sessão online,
que eu acredito que tem ajudado muito a facilitar o acesso ao atendimento, porque pelo menos no ambiente acadêmico, da faculdade, existe muito um olhar que a psicologia clínica, esse atendimento clínico, ele ainda está muito elitizado. Só são para pessoas que têm poder aquisitivo. Então, o ambiente da internet, o ambiente das sessões online ajuda porque a facilitar vê acesso. muito mais como um gasto caro do que como um investimento. Mas aí que tá, gente, olhar a realidade da maior parte da sociedade brasileira. Vamos colocar quem está com um salário mínimo. O CFP, ele coloca o quê? Uma sessão, o valor mínimo, se não me falha a memória, R$ 207. Aí vamos colocar 4 sessões no mês. A realidade não permite isso. Não permite. E acaba elitizando mesmo o cuidado. O acesso fica elitizado. Exatamente. E eu acredito que o ambiente... Mas aí, como eu não faço parte do Conselho Federal de Psicologia, o CFP, eu vou perguntar quem faz parte. É uma tentativa mesmo de elitizar? Porque a realidade brasileira financeira não passa por isso. Mas eu acredito de tentar valorizar. Mas existe... aí tem uma balança, né? Uma balança entre valorizar o profissional e gerar acesso. Exatamente. E aí estamos nessa movimentação de conflito. Porque não se chega completamente em um consenso. A prática, ela não é como a tabela idealizada. Principalmente dos valores. Não tem como aplicar. Não tem como. Para a maior parte da população, não. Não tem. É muito difícil. Exatamente. Por isso que eu acredito que essa movimentação de se encaminhar para as redes sociais, para o atendimento, utilizando de programas digitais, ajuda, facilita, dinamiza. Porque acaba que o paciente muitas vezes não precisa ter uma despesa para ir até o lugar, para voltar até o lugar, de horário. Quem trabalha o dia inteiro só tem a noite. E, por exemplo, eu vejo que tem muitos terapeutas, a doutora Fátima, que nos acompanhou nos primeiros episódios, tem uma especialidade de atender estrangeiros, nacionais que estão em outro país, que, por exemplo, tem a dificuldade da barreira linguística e a adaptação cultural, intercultural. Então, não tem como fazer isso presencial, porque presencialmente lá nem sempre tem terapeutas que tenham essa capacidade ou barra especialidade. Mas aí vem outra questão. E até mesmo porque vai perpassar pelas diferenças culturais. Às vezes, possa até ter o psicólogo. Porém, contudo, todavia, a forma de atender é diferente. Porque a cultura brasileira, ela é muito de acolhimento. Mas a gente não vê essa mesma postura em outras culturas. E o processo, a dinâmica dentro do set terapêutico pode receber essa influência. Sim. E consequente impacto. Aí vem outra pergunta, a última pelo nosso tempo. Essas redes sociais, elas têm sido banalizadas ou têm fortalecido o atendimento psicológico? Um pouco dos dois. Depende muito do uso que se dá, da pessoa que vê. Eu acredito que ela tem fortalecido, principalmente na ampliação do diálogo. Existem pontos muito positivos com relação a isso. Mas, ao mesmo tempo que ela tem facilitado o acesso à informação, ela tem também facilitado o acesso a informações equivocadas. E acaba gerando uma banalização. Perfeito. Doutora Ramile, muito obrigado. Eu não vou agradecer aceitar o convite, porque não é mais um convite, agora é uma permanência constante. Muito obrigado por participar do Terapia Crítica mais uma vez. Se você assistiu esse programa, se você ficou tocado ou se sentiu incomodado com alguma coisa, compartilha, curta, comente, mande alguma mensagem para a doutora Ramile, as redes sociais da gente está aqui embaixo. Siga o Terapia Crítica para mais
outros vídeos. Agora, só deixando uma coisa bem clara. Aqui não é um set terapêutico. Aqui é um ambiente de expor um conhecimento e aqui você não está sendo tratado. Então, sim, procura um terapeuta, procura um psicanalista, procura um psicólogo e vamos evoluir, ok? Até mais. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço e até mais.